Protejam os seus filhos, mas pelo amor de Deus, não exagerem. Não exagerem. Olá, gente, espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Adodi. Hoje eu tô aqui bem simplesinha nesse cenário da minha sala e eu te quero falar sobre superproteção de pais. E este vídeo é um vídeo para começar o ano de 2024, então feliz ano novo atrasado. Tô aparecendo aqui quando dá, tô presente todos os dias no Instagram, @joanadodi, então se você quiser me ver todo dia, Instagram. Mas se inscreve aqui, comenta, deixa like, mas bora conversar e compartilha esse vídeo para chegar em quem você quiser que chegue. No seu pai, na sua mãe, na sua tia, na sua avó, ou para você mesmo, né? Que te sirva. Eu quero, nesse vídeo, tratar sobre superproteção de pais em relação aos filhos, e eu quero usar a minha experiência em relação a isso, porque eu acho que a minha história ajuda a compreender onde eu quero chegar, porque é muito importante que pais e mães entendam que proteger os seus filhos é necessário, mas que é necessário também ter um limite para que isso não crie transtornos para essa criança no futuro. Porque hoje, nos meus 29 anos, né, com um pouco mais de maturidade, vivendo tudo que eu passei até aqui, principalmente dos 20 aos 29, eu percebo que muita coisa do que eu pensei, deixei de pensar, fiz e deixei de fazer, foi muito consequência dessa superproteção que eu recebi dos meus pais. Mas esse vídeo vai ser um pouco longo porque ele precisa ser. Por favor, assiste. Quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu tive pais super protetores, minha mãe principalmente. E esse vídeo não é para culpabilizar e nem para jogar culpa para cima da minha mãe e do meu pai, jamais. Minha mãe me segue no canal, talvez ela veja esse vídeo. Eu já tive essa conversa com ela várias vezes. Ela sabe o quanto eu não gostava de algumas coisas e gostava de outras do que ela fazia. E esse vídeo é mesmo para pontuar questões. E na minha infância eu era super protegido, assim. Somos 3 filhos, eu sou do meio e temos o mais velho e eu tenho uma irmã mais nova. O meu irmão mais velho teve um pouco mais de liberdade, ele pôde brincar na rua, ele pôde fazer colegas no bairro, ele pôde viver coisas que crianças devem naturalmente viver. Coisas como tá ali brincando de grupo, aí surge um conflito que ninguém quer que os adultos saibam e as próprias crianças se resolvem ali, brincar na rua, correr, vivenciar coisas que são importantes para que a criança cresça não só fisicamente, mas mentalmente, porque essas situações vão fazendo a criança raciocinar, ter ideia das coisas, enfim. Meu irmão teve essa liberdade, eu e minha irmã não tivemos. Eu e minha irmã éramos crianças muito presas dentro de casa, a gente não fazia nada, a gente não tinha colegas de rua, a gente não brincava muito na rua, e quando brincava era com meu pai assistindo a gente, que era quando minha mãe deixava a gente sair, e no máximo rodando a quadra assim de casa. E aí, uma coisa que eu acho muito importante citar é que, repito, não culpo minha mãe por isso. Por quê? O contexto social que a gente viveu era bem assim, complicado. Alguém pode estar se perguntando, só pode ser criança de condomínio. Não, meu amor. Criança de periferia. Periferia de Goiânia, especificamente, para contextualizar, aqui em Goiânia. Por que eu estou dizendo que eu jamais culpo minha mãe pela superproteção? Porque ela fez o que ela pôde, de fato, para proteger a gente. Quando eu e minha irmã começamos a nos tornar maiorzinhos, crianças maiores, chegando na pré-adolescência, é o contexto em que a cidade de Goiânia já está maior, muito maior de quando meu irmão era jovem, quando ele era criança e adolescente. Então a gente vivia num bairro de periferia, onde a violência passou a ser crescente e onde as drogas foram chegando. Então, não só a minha mãe, mas praticamente todas as mães daquele bairro foram criando uma cultura diferente de quando, por exemplo, meu irmão era adolescente. E eu digo isso porque eu me lembro claramente, não era mais comum crianças nas ruas. E assim, minha mãe está de prova, minha irmã está de prova. No meu bairro, especificamente, que era onde eu morava na infância e adolescência, que era bairro de periferia, na medida que Goiânia foi crescendo, aquele bairro foi ficando perigoso, os bairros do entorno foram ficando perigosos, tráfico de drogas rolando solta, e, menina, aquele caos que a periferia vive por conta do abandono do Estado, que a gente sabe bem como funciona, né?
A gente que é pobre sabe como a gente é tratado, a gente é jogado às traças, assim. Minha mãe, nesse contexto, se colocou nesse lugar de, tipo, vou pôr essas crianças pra dentro, chega de criança na rua. Então, se meu irmão teve essa possibilidade de viver a infância mais livremente, eu e minha irmã não podemos. Isso não quer dizer que a gente não podia brincar. Dentro de casa a gente brincava muito, brincava no chão, convivi com a terra, tive direito a andar descalço, me jogar no chão, brincar com lama, essas coisas que criança tem. Porém, tudo dentro de casa. Enfim, esse é um ponto. E além disso, rolou outras super proteções que hoje eu percebo que são problemáticas e que me fizeram mal ao longo da vida. E que talvez minha mãe não soubesse, não percebesse que isso no futuro seria um problema, assim. Super proteção em que sentido? Eu e minha irmã sempre tivemos nossos pais fazendo tudo por nós. A gente meio que não tomava muito as decisões sobre as nossas próprias vidas, em parte porque éramos muito jovens, mas em outras porque minha mãe e meu pai sempre tomavam as rédeas de tudo. Então, era super proteção em todos os sentidos. Saber tudo que a gente estava fazendo, não deixar a gente fazer muita coisa. Quando minha mãe descobriu minha sexualidade, porque eu sou homem gay, aí que a coisa piorou, eu não podia fazer nada, eu não podia conversar com nenhum homem. E meu Deus do céu, que absurdo. Quando a gente saía, era sempre com eles que resolviam as coisas pra gente, que faziam as coisas. Ah, tem que resolver papelada de documento? Vai lá o pai e a mãe ajudar eu e minha irmã. Tem que resolver coisa mais burocrática, que às vezes nem precisava de um adulto, mas tava lá. Minha mãe e meu pai fazendo tudo por nós, assim. E tomando decisões por nós, fazendo um monte de coisa. Super proteção ao extremo. Vigiar tudo que a gente tá fazendo, não deixar a gente sair, não deixar a gente experimentar a rua, brincar na rua, conviver com outras crianças, e cujas outras crianças estavam também um pouco presas. E aí tem também um pouco de homofobia e de machismo, porque eu, né, já era diferente do meu irmão, minha irmã mulher, então assim, o irmão homem podia sair com mais tranquilidade na infância, podia ter mais liberdade, já esses dois aqui, talvez nem tanto. Super proteção em todos os sentidos. Tomar decisões pela gente, estar com a gente em todos os lugares, e quando estavam com a gente nos lugares, tomavam a rédea da situação em todos os sentidos, por coisas até simples que a gente mesmo podia decidir, mas que eles decidiam, vigiar cada passo nosso, proibir a gente de fazer muitas coisas que às vezes nem eram necessário proibir, mas por zelo excessivo. Essa foi a minha realidade na infância e na adolescência, e eu me lembro que a pior fase foi a fase quando eu me assumi gay, foi a fase que a superproteção virou excessiva, assim, excessiva, e não só superproteção como homofobia. Eu já fiz outros vídeos falando sobre minha relação com minha família, que hoje é muito diferente, é muito boa, mas vamos lá. Onde eu quero chegar, minha querida? Essa sobreproteção me fez muito mal. Manas, me fez muito mal. E hoje eu tenho muita clareza disso. Eu me tornei, ao longo do tempo, um adulto muito confuso, um adulto, em alguns aspectos, muito medroso, em outros corajoso, porque a vida me impôs a necessidade de ser corajoso, principalmente em relação à minha sexualidade. Mas em relação a viver a vida adulta, eu sinto que eu me tornei um adulto muito confuso, muito medroso, muito indeciso, muito uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, que arrasta as tomadas de decisões, que demora a decidir se quer ou não aquilo. E eu percebo que isso é fruto muito dessa superproteção, porque quando as asas da minha mãe e do meu pai deixam de me cobrir, eu estou completamente pelado perante o mundo. E não pelado no bom sentido, mas pelado de... Não tenho experiência, não tenho nada. Onde eu quero chegar aqui? Gente, isso não é coisa que eu estou inventando no sentido de... Vai procurar no Google os malefícios que a superproteção de pais causam nos filhos, assim. E não é por maldade, é porque esses pais encontraram essa forma de criar, é um problema, mas foi o que eles acharam que era certo, porque também não tiveram muita educação para isso, e aí foi o que deu para fazer, né? Por isso que eu não culpo, assim. Mas os malefícios vieram. E aí, voltando, eu digo isso porque pensa aqui comigo. Uma criança que pode ter mais liberdade, uma criança que pode brincar na rua, pode ter outros amigos, pode vivenciar conflitos de infância e de adolescência e ter liberdade de resolver esses conflitos, de ter um pouquinho mais de liberdade de tomar decisões, tendo as orientações, claro, dos pais, do pai, da mãe ou da pessoa adulta que seja responsável. Essa criança tende a crescer com um pouquinho mais de maturidade para liderar a sua própria vida, entende?
liderar mesmo a sua própria vida. Essa criança pode se tornar um adulto, não é uma coisa que determine, mas pode se tornar um adulto que consegue tomar decisões mais fácil, que consegue decidir o que quer para a sua vida mais fácil, que consegue tomar decisões, tomar atitudes mais fácil e que consegue resolver conflitos, por exemplo, mais fácil, tanto conflitos próprios quanto com outras pessoas. E eu percebo que eu não pude viver isso por esse excesso de proteção e de zelo e que isso me afetou muito no momento em que eu me tornei adulto, assim. E eu digo isso porque dos últimos anos, aí eu cito dos 20 para os 29, é a fase em que eu de fato estou vivendo a vida adulta. Eu sou tão inexperiente para a vida adulta, principalmente no início dos 20 anos e principalmente quando eu saio para morar sozinho, tão inexperiente que eu simplesmente fui deixando as coisas indo e fui vivendo a vida na medida do um dia de cada vez, assim. E é muito louco perceber isso agora com os 29. Eu percebo que eu deixei oportunidades escaparem da minha mão porque eu tinha medo de tomar decisão em relação àquilo. Porque eu precisava que alguém dissesse para mim o que eu deveria fazer e eu não tinha alguém para me dizer isso e eu meio que não enfrentava aquela oportunidade por medo. Então eu percebo que várias coisas que eu poderia ter feito até essa altura da minha vida, eu não fiz porque eu tinha medo de tomar decisão e medo de arcar com as consequências dessa decisão, de não ter maturidade para lidar com as consequências de acertar ou errar, de tomar caminhos profissionais, não só profissional, mas pessoais, que eu poderia ter esse tipo, não. Tomado conta da minha própria vida, sabe? Tomado a decisão de seguir em frente e não seguir por medo. Então eu percebo que essa superproteção me criou um comportamento de um adulto indeciso, confuso, arrastado, procrastinador e muito medroso em alguns sentidos. E eu não falo isso no lugar de, meu Deus, eu sou um lixo. Não. Foi o que eu me tornei porque foi o que tinha. É muito doido isso, porque não é uma questão de caráter necessariamente, mas é uma questão de educação e de contexto, assim. E eu percebo que isso me fez mal demais. Hoje, com 29 anos, eu percebo que eu poderia ter outras experiências profissionais, pessoais, sexuais que eu não tive porque eu me tornei esse adulto completamente inseguro. É isso, assim, é muito doido, é muito doido. A superproteção que eu tive na infância e na adolescência me tornou um adulto inseguro, inseguro nesse lugar. De me deparar com uma oportunidade de emprego e falar, não, não vou. Meu Deus, não posso sair da minha zona de conforto. Porque a superproteção dos pais cria na gente uma zona de conforto e esse lugar de zona de conforto você nunca quer perder. Mesmo que você não esteja nada confortável na sua situação, você não quer sair dali. É como se em certos momentos eu estivesse e eu sabia que aquilo poderia me levar para um lugar melhor e eu, não, vou ficar aqui porque aqui eu estou seguro. E não estava seguro nada, eu só estava com medo de continuar a minha vida. Eu não vou citar aqui necessariamente quais são essas coisas, porque eu acho que não vem ao caso. Eu acho muito íntimo. São coisas que eu só comento com amigos, mas são decisões no sentido profissional, da minha vida profissional, decisões em relação a continuar com os meus estudos, decisões sobre vida pessoal também. E eu percebo que eu literalmente aprendi a ser adulto vivendo. Eu estou aprendendo a ser adulto sendo adulto. É claro que nenhuma educação de pai e mãe vai te preparar perfeito. Por mais desconstruído que sejam os seus pais, eles nunca vão te preparar perfeitamente para a vida adulta, porque isso não existe. Não existe um manual de instrução de como ser adulto. Mas existem possibilidades de te deixar mais preparado. E com certeza a superproteção não é uma delas. E é isso, assim. Eu percebo que o momento que eu saio da casa dos meus pais é ali que começa a putaria. É a putaria no melhor sentido. É onde eu de fato começo a aprender a ser adulto vivendo. A faculdade foi muito importante para mim abrir a mente para algumas coisas, só que somente a saída da casa dos meus pais é que eu consigo de fato começar a aprender a ser adulto. E aí eu tô aqui vai fazer 5 anos esse ano que eu tô morando só, mas eu percebo que morar só até este momento foi a experiência mais libertadora da minha vida, porque foi quando eu não tive mais esses excessos de proteção dos meus pais. E quando eu saí da casa dos meus pais,
Minha mãe me perguntou se eu não queria morar mais perto, ou se ela não poderia vir sempre me ajudar para fazer as coisas para mim. E eu lembro que eu fui muito categórico, foi uma das vezes na minha vida que eu fui muito categórico e disse não. Quieto facho, velha, chega. E eu sabia o que eu estava fazendo. E eu tenho muito orgulho disso. Parece pequeno, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu saí de casa com 23 anos, assim. Porque eu sabia que se eu deixasse minha mãe vir na minha casa com muita frequência, ela tomaria conta da minha casa. E eu ia estar até hoje sendo uma eterna criança. E graças a Deus eu não deixei ela vir. Mãe, se estiver vendo esse vídeo, a senhora tá me entendendo. Não é que eu não estou deixando ela vir na minha casa. É que eu quero que ela venha como minha mãe para me visitar e ser servida, ser atendida, ser amada, não para cuidar de mim e da minha casa, a não ser que seja necessário, né? Que também não é sobre isso que eu estou dizendo, gente. Se um dia eu precisar que minha mãe seja aqui para cuidar de mim, ela vem, mas é no lugar de vir para passar minha roupa, vir para lavar minha casa, vir para cozinhar para mim. Não. Vir para tomar as minhas decisões sobre a minha própria casa? Não. E é isso, assim. Continuando, essa decisão foi muito importante porque não ter a minha mãe dentro da minha casa, porque a gente mora na mesma cidade, mas em bairros distantes. Então não ter ela perto de mim, não ter meu pai perto de mim, eles estão sempre presentes por telefone, eu visito eles, eles vêm aqui, mas não ter eles todos os dias e não ter eles todas as semanas perto de mim, me permitiu tropeçar, me permitiu errar, me permitiu vivenciar essas coisas, me permitiu entender melhor a minha vida, entender melhor e chegar no ponto que eu estou chegando agora com 29, assim. E aí eu percebo muito isso. Comenta aqui embaixo, nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso, como foi sua educação, se foi livre, se foi mais protegida, porque eu percebo, por exemplo, que os meus amigos que tiveram mais liberdade, o meu próprio irmão, que é o maior exemplo, na verdade, que teve mais liberdade, são pessoas mais categóricas, mais decisivas, mais independentes. Se tornaram essas pessoas, na verdade, ninguém nasce assim. Se tornaram essas pessoas mais rápido do que eu, por exemplo. E eu percebo que pessoas como eu, super protegidas, demoram muito a amadurecer porque precisam, sabe, começar meio que mais cruas. É como se eu saí de casa cru. Cru. Tinha uma inteligência intelectual muito grande, mas inteligência de vida não tinha. E por conta desse excesso de proteção, assim. Mas eu percebi que as coisas, elas foram mudando, assim, com o passar do tempo, com as experiências que eu fui tendo, com os perrengues que eu fui passando, com os erros e acertos, com as decisões que eu fui tomando durante esses últimos anos, morando só, sendo mais independente. E durante esse tempo todo eu fui aprendendo a ser adulto, vivendo e aprendendo de fato. E isso tem uma coisa que eu já sou muito grato, assim, e que tem a ver com esse assunto, é ao atual emprego que eu tenho, que é um emprego de garçom aqui no restaurante que eu trabalho, e que é um lugar que eu tenho aprendido muitas coisas, inclusive, e que tem me ajudado nesse momento da minha vida, assim. Juntando todas as reflexões que eu tenho tido, que não são de hoje, essas reflexões não são de hoje, são de meses, e durante todos esses últimos 4 anos, vai para 5 aí, morando só. Juntando isso com essa experiência desse trabalho que eu tô tendo agora, tantas coisas têm mudado assim em pouco tempo. Por quê? Lá onde eu trabalho, por conta da alta rotatividade, enfim, meio que quem vai ficando vai ganhando responsabilidades. E como eu sou o funcionário mais querido da gerente, acaba que em muitos momentos a minha voz, principalmente na falta dela, é a minha voz que dita algumas regras, às vezes a minha palavra é a última palavra. Na falta dela sou eu que fico responsável por muitas coisas, que dou as ordens, enfim. E isso tem me trazido tanta coisa boa, no sentido de muito do que eu não pude ter na infância e adolescência por conta desse excesso de proteção, e até mesmo no início da fase adulta, agora eu tô tendo. Porque lá onde eu trabalho, muitas vezes eu tô descobrindo e tendo essa possibilidade de ser autoridade, de dar ordens, de perceber que eu consigo organizar as coisas, que eu consigo ditar regras, que eu consigo ser autoridade, que eu consigo tomar decisões, que eu consigo ter, sabe, essa postura mais de liderança, de fazer as coisas acontecer, de não ficar só esperando que alguém faça ou esperando que alguém me mostre o que é melhor, mas eu mesmo ter essa sagacidade, assim. E
por mais problemático que seja esse trabalho, eu acho importantíssimo ter e estar passando por ele, porque me traz esse lugar de sair da zona de conforto, me põe num desconforto que é bom, e de trazer esses aprendizados que eu quero levar para a vida inteira, assim, de, sabe, vai lá e toma uma decisão, vai lá e trazer para minha vida. Eu preciso, eu sei que eu lidero a minha vida em alguma medida, mas por muito tempo não foi assim. Era só partes assim da minha vida. E eu quero liderar toda ela. E eu quero que isso seja fixo para mim, sabe? Então, quando gravar esse vídeo, se ficou confuso, pelo amor de Deus, comenta. Mas a intenção desse vídeo é, pelo amor de Deus, se você for mãe ou pai um dia, se isso serve para mim também, não vamos super proteger essas crianças, não, esses adolescentes. Proteja o seu filho dos perigos da vida. Às vezes é importante proteger o filho dele mesmo, proteger ele daquilo que é ameaçador, mas deixa essa criança e adolescente viver um pouco, deixa ela vivenciar os conflitos com outros coleguinhas, oriente essa criança a resolver esses conflitos, às vezes deixe ela sozinha resolver essas coisas, observando, claro, não deixando ela sozinha, mas para que essa criança, esse adolescente cresça sabendo tomar decisão, cresça e se torne um adulto autônomo, se torne uma pessoa independente de fato e que não seja tão dependente só de conselho, ou só do que os outros digam para ele fazer, ou só do que o outro oriente e mostre o caminho para ele fazer. Claro que não é só a educação dos pais que determina isso, a gente recebe educação da vida, da rua, da escola, da cultura pop, da mídia, enfim. Mas a educação recebida em casa é muito importante, define muito do que a gente vira no resto da vida, assim. E é isso, assim, eu acho que não tem mais para onde ir com esse vídeo. Repito, minha mãe e meu pai fizeram o que foi possível, me educaram da melhor forma que eles conseguiram me educar, e a educação deles foi fenomenal. Infelizmente, o excesso de proteção fez parte do que eles achavam certo, porque eles se depararam com uma realidade de uma cidade que foi crescendo, de um bairro que foi ficando perigoso e de várias situações que eles não estavam acostumados tipo, o que eu faço? Vou super proteger essas crianças. E deu no que deu. Mas é isso, gente. Estou agora num momento muito diferente da minha vida, mais maduro, mais inteligente emocionalmente, um pouco mais decisivo, mais independente, porque é isso. Aprendendo a ser adulto, sendo adulto, entendendo os malefícios que a superproteção dos meus pais me trouxe, tentando destruir esse Giovanni, não no sentido absoluto, mas destruir aquilo que me paralisa e tentando seguir em frente, construindo um novo Giovanni, assim. É interessante isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, espero que você tenha gostado dele. Compartilha com outras pessoas que possam se identificar, deixa like. É isso. Eu adoro gravar vídeo assim, quando eu me sinto preparado para gravar esses vídeos mais reflexivos, introspectivos. E quer me ajudar a eu ser uma pessoa mais independente? Se inscreve aqui, faz esse canal crescer mais. Até o próximo, gente. Beijos.